Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia que pode ser um pouco desconfortável. Já parou para pensar que a nossa civilização moderna, sabe? Com toda essa tecnologia, toda essa conexão, talvez seja incrivelmente frágil? E se toda essa estrutura que a gente confia no dia a dia for mais delicada que um castelo de cartas? Essa citação do John Casty resume a ideia perfeitamente. Pensa nessa imagem. Nossa civilização é como um castelo de cartas gigante. Cada sistema, seja o financeiro, o de energia, o de comunicação, é uma carta equilibrada em cima da outra. A força de um sistema depende que todos os outros fiquem de pé. E, como em qualquer castelo de cartas, basta uma pecinha balançar para o lugar errado para tudo vir abaixo no efeito cascata. Pois é. E essa ideia de fragilidade sistêmica não é só uma metáfora bonita, não. A coisa é tão real que hoje existe todo um campo de estudo dedicado a entender exatamente esses riscos. Bem-vindos ao estudo do colapso. O nome que se dá para esse campo é colapsologia. É um termo relativamente novo para uma preocupação bem do nosso tempo, que nasceu dessa complexidade global toda, e o mais importante, isso aqui não se baseia em achismo. A ideia é analisar cientificamente a chance real dos nossos sistemas falharem sob pressão. E para entender um problema dessa magnitude, a colapsologia junta especialistas de tudo que é área. E aqui está o pulo do gato, que essa lista de áreas deixa bem claro. O maior risco não vem de uma única falha isolada. O perigo de verdade mora na interação entre todos esses sistemas. É o tal efeito em cadeia, que pode ser devastador. E um ponto super importante aqui para a gente não confundir as coisas, não se está falando de profecia do fim do mundo, de meteoro caindo na Terra, nada disso. A colapsologia não estuda o fim do planeta, mas sim o possível fim de um modo de vida bem específico, o da nossa civilização industrial, que é totalmente dependente de energia e de tecnologia. Ok, para sair um pouco da teoria e deixar a coisa mais palpável, vamos olhar para um exemplo bem concreto que vem do mundo natural. É um sinal de alerta silencioso, um mistério que muita gente já ouviu falar, mas que tem implicações bem mais profundas do que parece. 70%. Esse número enorme representa a fatia das culturas agrícolas que alimentam a humanidade, que dependem, de alguma forma, da polinização animal. E quem são as principais responsáveis por isso? As abelhas. Elas são literalmente um pilar invisível do nosso sistema alimentar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que assombra cientistas e agricultores há um bom tempo. E a resposta para ela nos leva a um fenômeno bem estranho e super preocupante. A resposta tem nome e sobrenome: distúrbio do colapso das colônias, ou DCC. Mas atenção, não se trata só de umas abelhas morrendo. É uma síndrome, com um conjunto de sintomas muito particular que deixa os cientistas de cabelo em pé. E os sinais são esses. Do nada, as abelhas operárias somem, simplesmente desaparecem, deixando para trás a rainha e as larvas. E o mais bizarro, não tem corpos, nem dentro nem fora da colmeia. É como se a colônia virasse uma cidade fantasma da noite para o dia. Isso é o que mais intriga os pesquisadores. A ciência indica que não existe um único culpado. Na verdade, é uma espécie de tempestade perfeita. Vários fatores de estresse juntos sobrecarregam a capacidade das abelhas de sobreviver. Parasitas, pesticidas, má alimentação. Cada um desses problemas, sozinho, talvez fosse contornável, mas todos juntos se tornam uma combinação letal. E isso é um exemplo perfeito de fragilidade sistêmica. Vários problemas pequenos se juntam para criar um colapso gigante. Agora, vamos sair um pouco do mundo natural e pular para o tecnológico para ver como esse mesmo padrão de colapso em cascata se aplica a algo que está na palma da nossa mão todos os dias. Parece roteiro de filme, né? Mas para um segundo e pensa em tudo, mas tudo mesmo que depende da internet hoje. A nossa dependência dela é tão grande que ela se tornou o nosso sistema mais poderoso e, ao mesmo tempo, um dos nossos maiores pontos de vulnerabilidade. Um apagão total da internet provocaria um efeito dominó que seria devastador e muito rápido. Primeiro, bum, a comunicação some, silêncio digital total. Logo em seguida, a economia congela, sem pagamento digital, sem banco, sem nada. Daí, a infraestrutura básica começa a cair. A rede elétrica, a distribuição de água, tudo que é gerenciado online. E o resultado final disso tudo? Caos social. Essa frase do professor Villaseñor resume tudo. E não é nenhum exagero. A internet deixou de ser uma ferramenta para se tornar a fundação, o alicerce, sobre o qual a nossa sociedade moderna foi construída. Ok, então a gente falou de abelhas desaparecendo e de um apagão da internet.
Parecem duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, certo? Mas e se, na verdade, os dois forem sintomas de um problema muito maior? O que eles mostram é um padrão da nossa era. Essa busca sem fim por mais complexidade e mais interconexão. Isso nos deixou super eficientes, claro, mas também perigosamente frágeis. A gente constrói sistemas que funcionam que é uma maravilha, até o dia que eles simplesmente param de funcionar. E aí, ao mesmo tempo, estamos operando no limite absoluto da capacidade do nosso planeta. E essa história de forçar os limites não é só uma forma de dizer. A ciência já colocou números nisso. E o número que a gente precisa prestar atenção é esse aí, 7 de 9. Mas 7 de 9 o que exatamente? Esse número se refere a um conceito chamado fronteiras planetárias. Pensa nelas como os 9 sistemas vitais que mantêm a Terra funcionando de um jeito estável para a gente, como se fosse um sistema imunológico do planeta. O que é chocante, e aqui está o ponto central de tudo, é que, segundo as análises mais recentes, nós já ultrapassamos a zona de segurança de 7 dessas 9 fronteiras. A gente está, na prática, sobrecarregando os sistemas que nos mantêm vivos. Bom, depois de ouvir tudo isso, o clima pode parecer meio pesado, né? Dá a sensação de que não tem saída. Mas a conclusão dessa análise toda não é sobre desespero, é sobre outra palavra: escolha. E essa frase do Johan Rockström, que é um dos criadores desse conceito das fronteiras planetárias, muda toda a perspectiva. Porque olha só, reconhecer que os nossos sistemas são frágeis não é um atestado de derrota. Muito pelo contrário, é o primeiro passo e o mais importante para a gente começar a tomar decisões diferentes. E isso nos leva a essa pergunta final. No fim das contas, entender os riscos de colapso não serve para prever um futuro sombrio, mas sim para nos dar poder para construir um futuro diferente. Talvez a nossa busca louca por eficiência precise abrir um pouco de espaço para resiliência, não acha? A questão que fica agora é, sabendo de tudo isso, que tipo de mundo nós vamos escolher construir daqui para frente?